Quem conhece um judeu pobre? E eu estou falando de finança. É claro que a verdadeira riqueza não se resume em finanças, porque a verdadeira riqueza, ela se constitui com o Espírito Santo alegre no seu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. É o seu nome escrito no livro da vida e você vivendo em conformidade com a palavra do Senhor Jesus nessa terra. Glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus, pelo privilégio e a oportunidade que tenho de ser boca dele por onde passo. Um dia eu estive aqui há aproximadamente 25 anos atrás. O Senhor me levou lá para o Rio. Eu era praticamente semi-analfabeto quando cheguei naquele lugar. Eu tinha a 3ª série, hoje chamado 2º ano do ensino fundamental. Mas o Senhor falou comigo que Ele tinha uma responsabilidade a me confiar. E eu precisava ir de encontro, precisei estudar. Onde ali concluí o meu 2º grau, fui à faculdade, também sou formado em teologia. E Deus me deu a alegria também de fazer uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Mas tudo isso não faz de mim melhor do que você nada. Porque se o Espírito Santo não estiver comigo, não estiver com você, a Bíblia vai dizer que nós somos menos que nada, lá em Isaías 40. Amém? Então nós iremos falar sobre a prosperidade do povo judeu. Irei aqui citar 5 pilares, existe mais. Mas para nós termos uma palavra introdutória em cima como base, Provérbio capítulo de número 3, do 1 ao 4, nós iremos ler alguns versículos que vai dizer... Eu achei legal que quando eu cheguei aqui eu vi aquilo que eu faço lá onde congrego. A gente também joga a Bíblia no telão e isso é legal porque a gente vai numa linguagem só. Hoje a gente tem tantas versões nas Bíblias, tem a NVI, nós temos N versões que muitas das vezes parece que a gente está lendo um livro diferente do outro. Pode até ter versões diferentes, mas saiba, a essência é a mesma, o significado é o mesmo. E olha só aqui, a gente vai ler Bíblia, amém? Eu gosto de ler Bíblia, e você também, amém? Deixa eu só falar para vocês, parece que não, mas eu acompanho vocês do Rio, porque eu sei que está sendo filmado, está online, está ao vivo, e muitas das vezes eu acompanho vocês. E eu tenho visto o quanto Deus tem falado nesse lugar. Eu tenho visto o quanto Deus tem agido nesse lugar, amém? Então olha só o que vai dizer ali, ó. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longuras de dias e anos de vida e paz. Longuras quer dizer vários dias, mais dias, longos dias ou melhor, né? Essa é a colocação do hebraico. E no 3 vai dizer: não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E o 4 ele vai dizer: assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Então você vai perceber que essa palavra ela vai dizer que nós precisamos sempre estar guardando conosco os princípios do Senhor. O segredo para o grande sucesso, conforme a Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 8, que ele diz: não cesse de falar da lei desse livro, mas antes medita nele dias e noites, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, e só assim serás próspero e bem-sucedido em tudo que fizerdes. É legal estarmos aqui, é legal estarmos na presença do Senhor, é legal estarmos no mover do Espírito Santo, é legal participarmos dos louvores, é legal escutarmos a palavra, mas tudo isso ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, quando sairmos daqui, no meio do calor abrasador, no meio do fervor com os irmãos. Tudo isso precisa invadir os nossos corações, o nosso sentimento lá fora, com quem nós convivemos, que é justamente ali que a batalha é travada, e é justamente ali que a dificuldade muitas das vezes nos assolam, e muitos de nós temos deixado a desejar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a misericórdia e a graça dele tem nos dado força para superarmos as nossas próprias limitações, porque graça é o favor que nós não merecemos, e misericórdia é o livramento daquilo que a gente merece, porque a misericórdia nos livra do inferno e a graça nos dá o céu que não merecemos. Amém?
Então vamos sempre procurar estar atento aos ensinos do Senhor, porque não há melhor professor do que o Espírito Santo. Não há melhor orientação do que aquela que vem do Pai. E nós precisamos estar atentos. O que a palavra do Senhor diz ao meu respeito? Como devo me comportar? Como servo do Altíssimo? Como devo viver? Porque servo do altar não é referência ao local qual eu me encontro junto com o presbítero, porque você é o altar do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 vai dizer que você e eu, nós somos templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós. Capítulo 6, versículo 19 e 20 vai dizer que nós, que somos templo do Espírito Santo, não somos donos de nós mesmos. Precisamos glorificar a Deus no corpo que não é nosso, porque Ele foi comprado com preço. E esse preço foi caro, foi preço de sangue. Amém? Então, para nós falarmos a respeito dos pilares, eu quero aqui entoar o primeiro pilar. Nesse primeiro pilar vai falar justamente da aprovação naquilo que faz. O povo judeu tem uma grande preocupação naquilo que faz. Ele procura fazer com excelência. Olha o que vai dizer na sua Bíblia, na minha Bíblia, em nossas Bíblias, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 29. Eu vou ler aqui, eu gostei da ideia, eu uso muito isso lá onde congrego, a gente também usa telão, e o pessoal gosta de ler, fica à vontade, eu acho que vocês quase não abrem a Bíblia, lê aqui também, né? Isso não é diferente de onde eu congrego. E olha só o que vai dizer: vês um homem hábil na sua obra? Esse perante reis assistirá, e não assistirá perante homens obscurecidos. Essa palavra obscurecidos, dessa versão, no original hebraico, ele vai falar homem que não foi favorecido pela sociedade, pessoa que vive em trabalho árduo, onde seus pés são empoeirados, onde as suas mãos são encaliçadas, porque eles não têm como ser colocado perante rei. Então, como escravo, viverá, porque a palavra trabalho, que vem do grego, que quer dizer tortura, é algo que sobressai sobre aquele que não se preocupa com o que faz. E o povo judeu é um povo muito dedicado. Então, quando vem dizer, vês um homem hábil na sua obra, ele está se referindo a homem que se dedica. Homem que procura fazer aquilo que lhe for ali confiado, com total dedicação, que procura fazer da melhor forma possível, que procura fazer com um acabamento que dá para você olhar e admirar e falar, gente, aqui não tem imperfeição. Então esse é o primeiro pilar do povo judeu, quando ele observa o homem que se dedica na sua obra. E aí, dentro desse pilar, ele vai dizer que quem assim se dedica com a sua obra, esse é colocado diante de rei. Ele assistirá diante de rei. Em outras palavras, vem alguém à memória. José. Quem era José? De um prisioneiro a governador. Porque José, ele não fazia a obra que lhe fora confiada de qualquer maneira. Ele não fazia a obra relaxadamente. E eu tenho plena convicção que você que está aqui essa noite não veio simplesmente porque é um dia de culto como outro qualquer, porque é um dia de culto como outro tem sido, como Deus tem falado, como Deus tem agido, como o Espírito Santo tem fluído e vidas têm sido salvas nesse lugar. Mas você também veio essa noite porque o Espírito Santo te trouxe no intuito de te dizer, eu quero que você se dedique mais naquilo que eu te confiei. Porque você vai encontrar pessoas dizendo para você desistir, para você parar. Porque ainda você não consegue ser perfeito no que faz. Mas ser perfeito no que faz não é simplesmente aquele que tem um acabamento que não tenha alguma imperfeição. Perfeito no que faz é aquele que se dedica, porque o perfeito de você, o perfeito que nós podemos dar ao Senhor é aquele que de coração e dedicação nós fazemos. Você vai encontrar pessoas que têm uma habilidade mais esmiuçada do que a sua, mas de repente ele faz por fazer
e é daquele que murmura depois que faz, porque não recebe a recompensa conforme muitas das vezes é por ele esperado. E você faz ali com a dedicação, com a paciência, não consegue a perfeição que é aquele murmurador, mas você está ali e consegue algo. Essa é a dedicação que o Senhor quer de nós. Lembra da viuvinha pobre, que Deus do que tinha depositou no gasofilaço? E muitos depositaram muitas coisas, mas depositava do que lhe sobrava. A viúva deu do que tinha. Olhando para o quesito quantidade, daquela viúva foi bem menor, e dos outros bem maior o número ou o valor do dinheiro depositado. Mas não foi isso que o Senhor olhou como essência, como algo agradável ao Senhor. O Senhor olhou aquele que fora feito com amor, com alegria. Aquela viúva deu do que tinha com alegria. Então se dedique naquilo que o Senhor te confiou. Eu não sei o chamado que o Senhor te confiou. Eu tenho um chamado. Eu sei o chamado que o Senhor me confiou. Para isso eu tive que estudar, eu tive que voltar ao colégio, e já casado, pai de filho, trabalhando, dando aula na escola bíblica, eu tive que voltar a estudar, porque eu precisava fazer uma faculdade, quando a voz audível do Senhor eu escutei, no intervalo entre um louvor e outro, quando ele disse, eu quero você fazer na faculdade de teologia. Quantos aqui tem faculdade? Quantos aqui tem desejo de fazer uma faculdade? Expresse o seu desejo. Batalhe por ele. O diabo vai dizer que você não é capaz e que não vai conseguir porque a finança é alta e você não tem. Mas a última palavra não vem do diabo, vem do Senhor. Se o Senhor te disse, vai que eu sou contigo, a vitória é tua. Basta nele confiar. Amém? Eu confiei. Eu não tinha condição de fazer a faculdade. Mas louvado seja o nome do Senhor. Além de fazer, eu fiz ela totalmente particular. E Deus me honrou com a confiança a qual depositei naquilo que ouvi dele. Acredite e vá, porque Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Faça com dedicação o que Deus te confiou. Faça, não para o homem, que infelizmente muitas das vezes nós chegamos diante de um púlpito, quando iremos ministrar um louvor ou uma palavra, a gente quer fazer porque o pastor, porque o presbítero, o dirigente ou alguém de um cargo superior ao nosso, ou que está responsável pela direção, ele diz para você, faça. Aí você vai e diz, eu vou fazer porque é a pessoa que está na direção que está dizendo. Não se deixe levar por isso. Porque se você for assim, você não vai dar o seu melhor. Faça para o Senhor, porque é o único que te recompensa. Faça como que para o Senhor, independente da situação qual se encontra o lugar, mas faça e você receberá com a recompensa do Senhor. Só um detalhe, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Amém? Então o primeiro pilar que o povo judeu traz para a dedicação da sua vida é justamente a observação naquilo que alguém faz e faz com dedicação. Porque o povo judeu não quer ser colocado como escravo. E para não ser colocado como escravo, eles são caprichosos no que fazem. Eles creem na palavra do Senhor de forma incondicional. Eles não questionam, os judeus não convertidos, eles não questionam a Torá ou os livros festejos e proféticos do Antigo Testamento. Eles não convertidos ao cristianismo, eles questionam o Novo Testamento. Porém, os judeus convertidos ao cristianismo, eles não questionam nenhum tio que se encontra na palavra. Mesmo porque Apocalipse capítulo 22, versículo 19, 20 ou 17, 18, se não me falha a memória, vai dizer que aquele que acrescentar um tio, Deus acrescenta sobre ele as pragas escritas nesse livro. E aquele que tirar qualquer tio, Deus tira a parte que ele cabe no livro da vida e na cidade santa. Então o povo judeu que é convertido ao cristianismo, ele leva ao pé da letra tudo aquilo que está escrito nesse livro. E aí é um dos segredos pelo qual o povo judeu nunca andou em miserabilidade pelo simples fato de ser uma pessoa pobre. Andou em miserabilidade por juízo temporário de Deus, quando 70 anos ficaram na Babilônia, no cativeiro, escravizado, por causa de rebeldia, por causa de pecado. Mas quando eles reconheceram o seu pecado, Deus mudou a história, porque é esse o caminho. Então se dedique, faça, porque você será colocado, não está ali, está aqui, porque você será colocado perante reis. Você será colocado perante a nobreza, perante os mais sucedidos ou bem-sucedidos da face da terra. E diante desses sucedidos você também será. Amém? Então esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar, esse
é inquestionável, é que o povo judeu priva. O povo judeu, ele busca ser reconhecido pelo seu bom nome. Quando eu falo de bom nome, qual é o nome que tem poder sobre o inferno, sobre as enfermidades? É o nome de... O povo judeu priva um bom nome. E olha o que vai dizer no versículo 1 do capítulo 2 de Provérbio. No mesmo capítulo, versículo 1, ele vai dizer... Acho que eu vou para cá. Foi? Foi. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E o favor é melhor do que a prata e o ouro. Perceba que o povo judeu vai dizer o seguinte, que mais digno do que ser escolhido é ter um bom nome. E infelizmente, a gente está vivendo num tempo onde muitos homens e mulheres, inclusive que frequentam igrejas, e ainda mais de pessoas que declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, e que estão com seus nomes sujos no SPC Serasa. Não têm um bom nome. Não são reconhecidos como pessoas com quem possa confiar. Agora imagina um cristão que é reconhecido como uma pessoa que não tem um bom nome, e ele vai pregar o evangelho para quem ainda não reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aquela pessoa vai ouvir ele? Aquela pessoa vai dar crédito a quem não tem um bom nome? Certamente que não. Precisamos fazer valer os nossos compromissos, para que quando falarem de nós, não, calma aí, dessa pessoa, você pode até querer falar mal, mas tudo que você está falando não condiz, porque eu conheço essa pessoa, eu sei de quem você está falando. Então o povo judeu, esse é o segundo pilar que o povo judeu priva na sua vida, e isso faz parte da estrutura da sua prosperidade financeira. E quem não quer ter uma vida próspera financeiramente falando? Olha a pegadinha. Quem aqui não quer ter vida próspera financeiramente falando? Agora levante a mão quem quer ter vida próspera financeiramente falando. Isso tem que fazer parte, senão você deixou de viver. Nós trabalhamos porque o capitalismo faz parte do nosso objetivo, da nossa busca. Nós não trabalhamos porque amamos o trabalho. Nós não trabalhamos arduamente porque gostamos de ser torturado. Porque o trabalho, o seu significado quer dizer tortura. Porém, o trabalho enobrece o homem. Dentro da psicologia, a gente vai ver que o trabalho, além de ter o significado tortura, mas ele enobrece. Quando esse trabalho é por você dominado. Agora, quando esse trabalho te domina, ele te tortura. Amém? Então o segredo de não sermos torturados naquilo que fazemos é termos o controle dele. Quando a gente não tem o controle, a gente é controlado. E quando controlado, escravo, nós somos. Então, privar o nome. Ele vai dizer que mais vale o bom nome, conforme está aqui, mais digno do que ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Do que adianta termos riquezas? A gente tem um governador no Rio de Janeiro, ou ex-governador, chamado... Eu costumo chamar direto, né? Cabral. Quem já ouviu falar desse nome? Estranho? Onde ele se encontra hoje? Preso. Ele é o oposto de José, né? José de prisioneiro a governador, e ele de governador a prisioneiro. Porque ele roubou o que não lhe era seu. Porque ele tirou de quem era devido e guardou consigo. O homem que há mais de 250 anos fora condenado à prisão. Quando se fala de Cabral, todo mundo sabe que está falando de uma pessoa que tem um péssimo nome. Está falando de um bandido que com a caneta na mão, ele desviou bilhões, não foram milhões não, foram bilhões do povo daquela localidade. E muitos morreram porque não foram atendidos nas suas necessidades, que era devido através daquelas verbas que fora por aquele incompetente ou aquele filho do diabo desviar o dinheiro que era do povo carioca. E hoje se encontra aprisionado. Péssimo nome. Então do que adianta riqueza? Igual o sábio Salomão vai dizer que o mais digno do que ser escolhido é o meu nome do que as muitas riquezas.
riqueza dessa natureza não deve fazer parte do nosso desejo, não deve fazer parte da nossa busca, mas tenha um bom nome, porque quem tem um bom nome, mesmo sem dinheiro, irá conseguir comprar. Quem tem um bom nome, mesmo sem dinheiro, irá conseguir com quem tem. Agora, quem não tem um bom nome, ainda que tenha dinheiro, não vai ser confiável, porque se vier para você, você vai dizer: esse dinheiro é maldito, melhor me é não fazer negócio com quem tem péssimo nome. Perceba que Jesus, ele não é reconhecido simplesmente pela pessoa que ele é. É tão tal que quando nós oramos e for feita a oração dessa natureza nesse lugar, nós oramos em nome de... Porque toda autoridade e todo poder está nesse bom nome. E a Bíblia vai dizer que esse dono desse bom nome habita dentro de você, que já reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador. E se Ele habita dentro de você, habita dentro de mim, nós precisamos fazer por onde o nosso nome também seja qualificado como um bom nome. Porque essa é a segunda coluna, ou o segundo pilar, que o povo judeu não consegue viver sem. Não negocia a condição de um bom nome. Se você chegar para um povo judeu, para uma pessoa judia, e negociar com ela algo de mau caráter, saiba, você vai tomar um fora. Saiba, ele vai te dizer não, porque o povo judeu priva o seu nome. Ele tem cuidado, ele preserva para que o seu nome seja reconhecido como o nome de uma pessoa que se preocupa com a verdade, o nome de uma pessoa que se preocupa em viver dignamente. Qual fora o povo que o Senhor escolheu para ser, eu costumo falar, o umbigo da terra para que o evangelho fosse expandido? Fora o povo judeu. Sabe por que o povo judeu? Porque o povo judeu se preocupa com o que faz, primeira coluna, e com o que fala por causa do seu nome. Amém? Você consegue compreender isso? Imagina você chegar numa loja precisando comprar um eletrodoméstico e ali você não está com dinheiro, mas precisa comprar financiado, e aí você chega lá e dá, ele faz ali o seu cadastro, faz um levantamento da sua história, daquilo que você foi, daquilo que você fez e deixou de fazer, ou vice-versa, e daqui a pouco está ali: o nome encontra-se no SPC e Serasa. E aí essa pessoa, muitas das vezes nós já chegamos, nos identificamos, né? Nós somos servos do Senhor, sou servo do Altíssimo. E aí essa pessoa vê lá: mas o seu nome está sujo. Imagina você, vendedor de uma loja. Aí chega um irmão seu em Cristo, ele vai fazer uma compra. E você vai precisar fazer o cadastro dele. Nesse cadastro tem que fazer um levantamento do seu histórico. É seu irmão em Cristo, você conhece a pessoa, mas está lá escrito: nome sujo no SPC e Serasa. Você vai então cadastrar, vai configurar a compra para esse irmão? A responsabilidade é sua. Você vai? Não. Por mais que seja seu irmão. Porque se você também é um cristão fiel, você vai dizer: não, eu já fiz isso. Eu tenho um salão lá no Rio, de cabeleireiro. Eu trabalho há 18 anos como profissional, mas trabalho com cabelo há 30 anos. Tenho um pouquinho de idade, eu tenho 44 anos. Alguns dizem que eu tenho mais, outros dizem que eu tenho menos. O que diz que eu tenho mais eu não dou ideia, mas o que diz que eu tenho menos eu me alegro e demonstro para ele sorriso. Mas eu tive uma pessoa que ele teve um conflito terrível. Ele era meu inquilino, ele morava em uma das minhas casas no Rio, e ele conseguiu atrasar 6 meses. Ele conseguiu comprar uma geladeira nova e chamou eu, feliz da vida, para mostrar: tá vendo a geladeira que eu comprei? Eu falei: pô, legal, filhão. Mas o interessante é que você está se preocupando em comprar as coisas e esquecendo de arcar com seus compromissos assumidos. Aí ele virou para mim: não, mas isso aí a gente resolve depois. Falei: há quanto tempo a gente vai ficar só no depois? Que são 6 meses. Aí ele virou para mim: pô, você me dá a alegria de te entregar então essa geladeira pelo valor que eu te devo? Porque ele devia bem mais. Mas para poder eliminar, sanar ali a dívida dele, eu falei: olha, se não te der problemas, eu ficarei com ela, não tem problema. Aí falou: então fica. Aí apanhei a geladeira dele, quitei a dívida dele, e depois ele voltou e deu outro calote em mim. Eu
permiti, porque já era para eu travar. E depois de tudo isso, me devendo, ele veio e falou: João, eu estou precisando de um dinheiro emprestado, tem como você me emprestar? Eu falei: cara, tu é cara de madeira mesmo, mãe. Eu vou te ser sincero. Quanto que você precisa? Eu preciso de X. Eu falei: eu tenho esse dinheiro, mas eu não vou te emprestar. Não porque eu não posso, é porque eu não quero e nem devo te emprestar. Você não paga. E pessoas que não pagam, ela precisa aprender e sentir o peso das suas decisões. Ele ficou com raiva de mim por 3 meses, depois me procurou. Cara de pau. Porque ele queria comprar um aparelho lá de som, e aí ele perguntou se eu podia financiar para ele. Eu falei: não. Poder eu posso, mas eu não quero. Você não paga? Então ele virou para mim e falou: se eu te der 4 cheques? Eu falei: dá seu cheque na loja. Aí ele falou: a loja não aceita meu cheque. Eu falei: pô, eu sou superior à loja. Se a loja não aceita teu cheque, eu vou aceitar? Não. E aí ele saiu com raiva de mim. 10 anos depois, ele apareceu meio com quem não quer nada, devendo um bocado de dinheiro para mim. Mas ele apareceu como se não tivesse devendo nada, e eu não cobrei, porque isso não me deixou mais pobre, e nem se eu tivesse recebido esse dinheiro deixaria eu mais rico. Mas se tem uma coisa que eu procuro privar, é ter o meu nome limpo. Porque se eu não cuidar do meu nome, eu vou cuidar do seu? Se eu não cuidar do meu nome, como é que eu vou ter autoridade para pregar no nome do Todo-Poderoso? Cuide do seu nome. Tenha um bom nome. Amém? Porque aquele que te confiou o ministério tem um bom nome. Amém? Terceiro pilar. O povo judeu é um povo que está sempre atento nos conselhos. E lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, olha o que o texto vai dizer. Provérbios 15, 22. Esse é o terceiro pilar. Aonde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. O povo judeu é um povo que está aberto a conselhos. O povo judeu é um povo que está atento quando alguém chega para aconselhar. Olha o grande erro da juventude hoje em dia, principalmente dos adolescentes. Eu acredito que aqui não, só na igreja lá onde eu congrego. Os adolescentes, eles chegam para os pais e acham que sabem mais do que os pais. Aqui não é assim não, né? É só lá onde eu congrego. Só que adolescente tem uma coisa que você não consegue, né, pensar, não consegue refletir, que o seu pai e a sua mãe já viveu tudo que você está tentando viver. O seu pai e a sua mãe já experimentou tudo que você está começando a experimentar. E muitas coisas que você está querendo fazer, ele já fez e deu errado. Por isso que ele chega a você e diz: não faz assim, filho. Faz dessa forma. Sabe por quê? Ele não quer que você sofra da mesma forma que ele sofreu. Ele quer ver o seu bem. Por isso que ele diz: não faça. Aí de repente vem aquele adolescente, aquele filhinho que se acha mais sábio, porque a tecnologia avançou, ele tem um celular na palma da mão e ele consegue destrinchar tudo de uma ponta a outra e nem trava o celular. O pai vai lá, trava tudo. Mas ele, porque acha que conhece a tecnologia, acha que tem a experiência. Não tem. Porque melhor do que a teoria é a prática. E o seu pai já viveu na prática. A sua mãe já experimentou na prática e sofreu, porque também não deu ouvido de repente a sua mãe e o seu pai. E ele não quer ver você sofrer na mesma proporção que ele ou que ela sofreu. Então o povo judeu está sempre atento aos conselhos, porque quem segue aos conselhos não frustram em seus planos, em seus projetos. Quantos aqui já teve seus planos frustrados? Levanta a mão. Quantos aqui foram frustrados? Como é horrível, né, ser frustrado. Como é terrível a gente ter nossos planos frustrados. Você investe tempo, você investe muitas das vezes dinheiro, trabalho árduo. E na hora de configurar, de concretizar, aquele plano, aquele projeto é frustrado. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um lugar na face da terra que é o mais rico e se chama, diga para o irmão que está do seu lado, cemitério. Nossa, presbítero, como assim?
Cemitério é o lugar mais rico. Sabe por quê? Lá é o lugar que está sepultado muitos planos que foram frustrados. Lá é o lugar que está sepultado muitos projetos, muitos desejos, até positivos, mas porque tentaram fazer de forma errada, não ouviram os seus genitores, ou seja, seus pais, não ouviram pessoas mais velhas. Quando eu falo mais velhas, são pessoas mais experientes. Não ouviram quem já viveu, tiveram seus planos frustrados, seus projetos. Sabe por que muitos sonhos nossos são frustrados? Porque nós queremos realizar ele do nosso jeito. Não damos ouvido quem tem condição de nos orientar, de nos dar os conselhos. Mas esse é um dos pilares. E é justamente o terceiro pilar da prosperidade do povo judeu. O povo judeu ouve, escuta quem chega para ele e orienta naquilo que faz. Quando você escuta 2 ou 3 pessoas falando a respeito do mesmo assunto, o qual você já está consigo resolvido, e aqueles conselhos te contraria, muitos de nós ficamos de bico, né? Não quero mais ouvir essa pessoa porque ele não fala o que eu quero. Ei, o que você quer ouvir e o que eu quero ouvir atrapalha. O que eu quero ouvir, o que você quer ouvir, interfere nos planos de Deus. Então Deus não vai enviar você para falar o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. E aquilo que você precisa e que eu preciso, que nós precisamos ouvir, é o que faz a diferença no sucesso das nossas escolhas. Amém? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Observe esse terceiro pilar. Escute seu pai, escute sua mãe, escute o que diz a palavra de Deus. Mas não negocie, não. Não faça igual muitos estão aí negociando, como se a palavra de Deus fosse uma mercadoria. A palavra de Deus é o poder, é a essência que te faz seguir no caminho reto, seguir no caminho da eternidade. Amém? Então, conforme está aqui, aonde não há conselho, frustram-se os seus projetos, mas com uma multidão de conselhos, você vai ter os seus projetos estabelecidos. Amém? Então procure escutar. Procure seus líderes na igreja. Escute eles. São os que mais sofrem por você. Seu pastor, seus líderes, presbíteros, evangelistas, diáconos e também seus pais. Amém? Amém? Você quer ser próspero, não quer? Vai guardando esses pilares. Te asseguro que colocando esses pilares em prática, inferno nenhum vai ter poder de te parar. Frustração nenhuma vai ter espaço na tua vida, porque quem te garante a vitória é nunca perder uma batalha, nenhuma guerra. Amém? O quarto pilar, coisa que a gente se aborrece demais, é que o povo judeu ama a repreensão. Quem é que ama ser repreendido? Quem é que ama ser repreendido? Eu não amo, mas eu preciso amar, porque a gente só é repreendido quando está fazendo algo errado. Ou a gente é repreendido quando está fazendo a coisa certa? Não há repreensão para quem faz a coisa certa. O povo judeu ama ser repreendido, sabe por quê? Ele descobre o que está fazendo e o que está fazendo é errado. E o povo judeu não se alegra com a atitude errada dele mesmo. Amém? Quantos filhos aqui foram repreendidos pelos seus pais? Levanta a mão. Quem foi repreendido pelos seus pais? Quantos ficaram de biquinho quando foram repreendidos? Pois é. Mas ali estava justamente o recado para não dar errado o que você está querendo fazer. De repente você ficou de biquinho porque a mãe falou: olha filho, não vai. Não faz, não compra, não vende, não troca, não negocia. Aí você ficou de biquinho. Mas ali era Deus usando a sua mãe e o seu pai para te dizer: filhinho, se tu fizer, vou usar uma palavra bem clara, tu tá lascado. Vamos procurar estar atento quando a gente for repreendido. Vamos procurar estar atento quando alguém repreender naquilo que a gente faz, no trabalho, na escola, na faculdade, no louvor, na igreja. E na igreja a gente troca logo de igreja quando é repreendido, né? Tem muita gente aqui que há 3 anos atrás, quando eu vim, não estava aqui. Quem
Quem lembra de mim há 3 anos atrás quando eu vim aqui? 1, 2, 3, 4, 6 pessoas, 7 pessoas. Geração nova. Muitos vieram depois. Mais interessante que quando eu vim aqui há 3 anos atrás estava tão cheio quanto está agora. E cadê aquele povo? De repente foi repreendido nesse lugar e fez um biquinho e vazou. Vou para outro lugar. Eu vou buscar revelação porque Deus vai revelar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que revela? Não é o Espírito Santo? Ele usa seus vasos já. Agora, quem é que vai buscar revelação? Não é quem não tem o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo já tem um revelador dentro dele. Basta orar e falar: Espírito Santo, revela-me. Amém? Então, de repente, esses que foram buscar revelação em outros lugares, precisa só ler um pouquinho João 3, quando Jesus fala com Nicodemos, que se não nascer de novo, não pode nem sequer ver o reino do céu. Amém? A gente tem que parar de ser crente milindros. O que é crente milindros? É aquele que não pode ouvir nada áspero, que já fica: eu não vou mais vir, eu vou até faltar o culto à noite, vou ver se eu consigo vir a semana seguinte. Está na hora da gente amadurecer. Sabe por quê? Os dias se aproximam, os sinais estão grandes. Precisamos olhar para o relógio somente, que se chama Jerusalém. Sabe aquele globinho de ouro que tem lá, que são dos muçulmanos, que eles chamam a mesquita dos muçulmanos? Quem já viu isso nas fotos, alguma coisa de Israel? Então um globo de ouro lá. Ali justamente debaixo daquele globo de ouro, ali é todo de ouro, tá? É ouro maciço mesmo. Ali fora construído o templo do Senhor. E ele será reconstruído naquele lugar. Quando houver a paz entre Israel e os árabes, ou seja, o povo muçulmano, e aquele globo de ouro for removido, filhinho, cuida, porque é questão de dias. Porque o templo será reconstruído em menos de 3 meses. Tudo está preparado lá. No meu período, no meu tempo de faculdade, eu tinha muitas informações de lá. Não fui lá ainda, mas pretendo. Que o templo vai ser reconstruído por peças. Está tudo preparado. Não vai ser igual a gente constrói aqui as nossas casas de tijolinhos. Não, vai ser blocos, montado. Em menos de 3 meses vai estar pronto com os utensílios em seu devido lugar. E aí a Bíblia vai dizer que o anticristo irá sentar lá e se dizer Deus. E é nesse momento que virá o Senhor. E isso não demorará, porque os sinais estão cada vez mais se intensificando. O relógio da vinda do Senhor Jesus se chama Jerusalém. E voltando aqui, a gente está no qual pilar? No 4º pilar, que são os judeus amarem a repreensão. Não citei o texto, né? Provérbio 13, 18. Provérbio 13, 18, olha o que ele vai dizer. Olha o que o povo judeu traz para si como pilar. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão será o quê? Quando nós não aceitamos a repreensão dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos superiores, o que nos aguarda? Estão aqui as 2 primeiras: pobreza e afronta. O povo judeu observa muito quando é repreendido, porque o povo judeu sabe que se não aceitar a repreensão vai continuar errado. E quem continua errado, lhe resta pobreza e afronta. O que é afronta? É ser afrontado. É ser de certa forma esculachado, envergonhado. É ser de certa forma desqualificado. E tudo isso vem para quem não aceita a repreensão. Nós ficamos de bico quando somos repreendidos. O povo judeu se alegra. E por isso o motivo da prosperidade do povo judeu. Imagina você construir um prédio como esse. Faz um cálculo errado dessas colunas, a qual segura em cima uma outra casa, um outro imóvel. E de repente faz cálculo errado e depois de pronto você vem para debaixo e aquilo cai. O que vai acontecer com você? Vai sofrer as consequências das atitudes erradas. Então, quando o pastor, quando o presbítero, o evangelista, quando o líder, o diácono, o professor da escola bíblica dominical, o líder do ministério de louvor, o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, o seu professor, ou seja, o seu superior, te repreender, é que ele já percebeu que o que você está fazendo, da maneira que está fazendo, é errado. Então aceite, ainda que doa lá dentro, peça a Deus força. Senhor, me ajuda. Eu posso até não estar vendo o erro, mas quem está de fora vê mais do que quem está de dentro, e já estão enxergando que o meu comportamento é errado, e eu não estou aqui
para agradar ao homem, eu estou aqui para agradar ao Senhor. E o meu comportamento errado não agrada ao Senhor. Amém? Então, se nós nos comportarmos erradamente, não iremos agradar ao Senhor. E dessa forma, virá pobreza e afronta. Porém, quando nós aceitamos a repreensão, o que acontece? Somos honrados. Quem aqui não quer ser honrado, levante a mão. Cuidado, é pegadinha. Mas quem quer ser honrado, levante a mão. Então aceite quando alguém disser que o seu comportamento está errado, que precisa melhorar. Você sabia que quem nos repreende não quer ver o nosso mal? Porque se quisesse ver o nosso mal, deixava a gente continuar na atitude errada. Você sabia que quando alguém chama a sua atenção é porque te ama? É porque ele não quer ver você continuando numa atitude errada. E a atitude errada já vai sobrar para você pobreza, angústia, afrontas, sofrimento. Quinto e último pilar para irmos para a conclusão. Deixa eu ver a hora. Dá tempo. É que se deixar, a noite é uma criança. O povo judeu também ama a sabedoria. Quem é que ama a sabedoria? Jesus é a sua e a minha, a nossa sabedoria, amém? Porém, essa sabedoria precisa ser colocada em prática através dos nossos comportamentos. Olha o que vai dizer a Bíblia em Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será, mas o companheiro dos tolos sofre a aflição. Não fala nada na pergunta, mas com quem você tem andado? Quem são as pessoas com quem você anda? São qualificadas como sábias? São pessoas que se comportam com sabedoria? Ou de repente a pessoa com quem você anda, ele tem uma conduta totalmente de tolo? Não tem o ditado, diz para mim com quem tu anda e eu digo quem tu és? Quem se mistura com porcos, farelo. Precisamos andar com pessoas sábias. Esse é o quinto pilar do povo judeu para o segredo da sua prosperidade. Se você anda com alguém e esse alguém não soma contigo na tua busca pelos princípios do Senhor, se você sabe que não vai fazer diferença na vida dela, sai, porque ela vai acabar fazendo a diferença na sua vida. Amém? Você consegue compreender isso? Se a pessoa com quem eu gosto de andar, com quem eu gosto de me divertir, é uma pessoa mentirosa, essa pessoa não é sábia. Foge dela. Porque se você não vai conseguir, e até então não fez diferença na vida dela, ela já está conseguindo fazer na tua. Porque pessoas vão te ver do lado dela e vão te dizer, ia lá, o crentinho, a crentinha. E diz crente, não ditado popular, e a gente escuta isso de irmãos. Isso é profano, essa expressão, essa frase. Ela é uma palavra de certa forma que desvaloriza o cristão quando diz, e é crente, hein? E nós muitas das vezes como cristãos nos comportamos assim. Então, se você anda com alguém que é mentiroso, não gosta da verdade, você já está anos e anos andando com ela e a verdade não faz diferença na vida dela, é porque a mentira já está fazendo diferença na sua. Então ande com pessoas sábias, porque quem anda com os sábios será... Quem aqui quer ser sábio, levante a mão. Então procure andar um com o outro aí, porque se você quer ser e faça com quem está do seu lado, para quem está do seu lado, com que essa sabedoria seja transferida, seja visível. Amém? E você será uma pessoa sábia. E refletindo um pouquinho sobre o autor mesmo dessa escritura, qual é o nome dele? Quem escreveu Provérbios? Salomão. Salomão, quando diante do Senhor conversando, o Senhor pergunta o que ele quer, o que ele precisa. Ele diz, Senhor, eu preciso de sabedoria para poder conduzir esse povo rebelde. E o Senhor diz para ele, Salomão, por que não me pedisse fazenda, não me pedisse riqueza, não me pedisse dinheiro, e sim sabedoria? Tudo isso te darei
e mais a sabedoria. Sabe por quê? Quem tem sabedoria sabe administrar os bens. Quem tem sabedoria vai saber fazer acontecer aquilo que Deus lhe confiou. Quem tem sabedoria vai administrar o que Deus lhe confiou. Quem não tem sabedoria vai administrar o quê? Imagina entregar uma empresa de um porte grande a uma pessoa tola. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai permanecer, vai ter sucesso? Essa empresa administrada por um tolo? O Senhor não vai confiar o ministério dele a tolo. Você sabe por que o Senhor me confiou o ministério dele a você? Porque você é sábio, você escolheu Jesus. Amém? O Senhor te confiou o ministério dele porque você escolheu Jesus. Ele não vai confiar os ministérios confiáveis a quem não quer nada com Jesus. Porque quem não quer nada com Jesus vai ter que ver você crescer. Quem não quer nada com Jesus vai ter que ver você prosperar. Quem não quer nada com Jesus vai ter que ver você vencer. Quem não quer nada com Jesus vai ter que ver você sair do primeiro degrau e ir lá no patamar, no topo do prédio, e ver você ali comandando muitos que não escolheram a sabedoria. Então esse é o quinto pilar do povo judeu, é andar com sábios. Porque quem anda com sábio, sábio é, mas quem anda com insensato, com tolo, tolo é, insensato é. E para nós concluirmos, Provérbio 30, do 1 ao 9, olha o que vai falar nas palavras de Agur. Ele vai dizer, são as palavras do jovem Agur, filho de Jaqué, de Massá, diz o homem ao Utiel e ao Cal. 2. Na verdade, que eu sou mais estúpido do que ninguém, não tenho o entendimento de homem. Olha como Agur se coloca. 3. Não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Percebe que a palavra... Volta só um pouquinho. Percebe que a palavra santo está com S maiúsculo? É porque esse santo está apontando para Jesus. Amém? Agur está dizendo, não tenho conhecimento desse santo. Então ele se colocou como um dos mais tolos. Versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes. Toda a palavra de Deus, ela é... Então nós precisamos ouvir mais. Ele é um escudo para os que nele... 6, perdão. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço: não me negues antes que eu morra. Olha o que Agur está falando. Alonga de mim a falsidade, alonga de mim a falsidade, em outras palavras, está falando, alarga. Tira de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dê-me só o pão que me é necessário. E último, para nós finalizarmos, para que eu de fato não te negues e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo não venha a furtar e profane o nome de Deus. Então perceba que Agur se coloca como um tolo porque não teve conhecimento do santo. Ele pergunta, quem subiu ao céu para descer? Ele vai falar sobre mensuração, é quem mediu. Ele vai falar, e depois ele fala, Senhor, não deixe eu morrer sendo negado. Em outras palavras, não deixe eu morrer sem antes te reconhecer como meu único Senhor. Eu não sei se todos que estão aqui já confessaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas se tem alguém essa noite que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e quer fazer isso,
essa oportunidade. Porque sábio é todo aquele que reconhece Jesus no seu coração. Sábio, próspero e bem-sucedido é todo aquele que diz: Jesus, cuida da minha vida, porque até aqui eu cuidei e tudo deu errado. Então, cuida da minha vida para que as coisas deem certo. Quem aqui ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém? Geralmente a gente fica, né? Tem, não tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou muito de insistir e nem quero que você venha pelas emoções. Eu quero que venha pela razão. Porque o céu não é lugar para emoção. O céu é lugar para razão. Você tem que entender por que está entregando a vida a Jesus. Você tem que compreender por que Jesus é o teu Senhor. Porque pelas emoções, no primeiro vendaval a gente vai bater asa e vai embora. Mas pela razão, a gente vai entender que quando nós somos afrontados, quando nós somos de certa forma perseguidos pela coisa ruim, pelo simples fato de ter entregado a vida a Jesus, é porque não estamos andando na vontade deles, dos inimigos. Você só é afrontado quando não faz a vontade do diabo. Quando você faz a vontade do diabo, você não sofre afronta, porque está nas garras deles. Mas eu quero acreditar que todos conheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Guarde consigo esses 5 pilares. Ame quando for repreendido, entenda que é para o seu bem. Escute o conselho, é para o seu bem. Guarde consigo a verdade. Queira ser pessoa sábia, cada dia mais. E como falado, prive, busque, lute por um bom nome. E que Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor, porque só Ele é digno do seu aplauso. Só Ele é digno da sua adoração. Só Ele é digno do seu louvor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor. Vou deixar os avisos, tá bom? Eu sei que vocês estão sentindo falta de muitas pessoas. Hoje faltou muita gente aqui na igreja. Mas é porque a gente está na semana das cirurgias, para honra e glória de Jesus. Zéza, ela também foi operada, para quem não sabe. É por isso que ela não está vindo para os cultos. Aí Lu também, o Lu, que é o esposo de Zéza, está ficando para cuidar dela, e Dona Lourdes, porque ela está lá na casa. Então, é por esses motivos que está tendo essas ausências. Lia também não veio hoje, porque Rivaldo fez a cirurgia hoje de manhã e ela ficou em casa cuidando dele, tá bom? Então, vocês vão sentir a falta de Rivaldo durante esses dias aí, até ele se recuperar. Depois ele vai ficar vindo, mas vai ficar no cantinho de molho um tempo, até estar 100% para voltar a ministrar, a cantar, tá bom? Mas logo mais ele vai estar aqui, vai estar contando o testemunho. Tá bem, tudo ocorreu bem para a glória de Jesus. A cirurgia deles foi bem simples, foi bem rápida. Então logo mais ele vai estar aqui para dar glória, tá bom? E o outro aviso é que as mulheres do Conjunto Elohim, após terminar o culto, fiquem, tá certo? Que Lucineide quer falar algo com vocês. Por hoje é só esses avisos. Presbítero ora em